pela porta. 19 de janeiro. Procure pela minha face e você encontrará mais do que jamais sonhou ser possível. Deixe-me tirar as preocupações da essência do seu ser. Sou como uma nuvem carregada, fazendo chover a paz e criando um reservatório em sua mente. Minha natureza é abençoar. A sua é receber com gratidão. Esse encaixe perfeito foi planejado antes da criação do mundo. Glorifique-me recebendo minhas bênçãos com gratidão. Sou o objetivo de todas as suas buscas. Quando procura por mim, você me encontra e fica satisfeito. Quando objetivos insignificantes chamam sua atenção, oculto-me no pano do fundo da sua vida. Ainda estou lá, observando e esperando, mas você age como se estivesse sozinho. Na verdade, minha luz ilumina todas as situações que você enfrenta. Viva alegremente, expandindo sua atenção para que ela me inclua em todos os momentos. Não permita que nada atrapalhe essa busca. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos espíritos superiores que sempre nos assistem, nossos mentores, Maria Santíssima. Agradecemos por essa oportunidade, dando início a essa nossa reunião, com essa luz divina a nos abençoar. Senhor, abençoe nosso estudo, abençoe os nossos lares, nos fortaleça na fé, que possamos estar sempre prontos a servir em nome de Jesus. Queremos, Senhor, seus seguidores. Precisamos do seu auxílio, para que nada, nenhuma ilusão nos faça esquecer da tua face, do teu amor, da tua paz. Fique conosco, Senhor, agora e em todo sempre, assim seja. Parece linda, dava vontade de não ouvir, de não parar mais, assim, queria ouvir mais. Quem quer ler o Evangelho hoje? Quem quer abrir o Evangelho? Levante seu dedinho. Lívia! Bom, vamos lá. Boa tarde, pessoal. É o capítulo 18, o item 3, a porta estreita. Capítulo 18, item 3. Vamos lá. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho a que ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que ela conduz é estreito, e como há poucos que encontram. Mateus, capítulo 7, 13 e 14. Alguém, lhe tendo feito esta pergunta, Senhor, haverá os que se salvam? Ele lhe respondeu, fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, e ele vos responderá, eu não sei de onde sois. Então, recomeçareis a dizer, comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá, eu não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Será então que haverá prantos e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas voltarão no reino de Deus, e que vós outros sereis enxotados para fora. Virão do Oriente e do Ocidente,
do centurião, setentrião e do meio-dia, os que terão lugar ao festim no reino de Deus. Então aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. Lucas capítulo 13, 23 a 30. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências, e poucos a isso se resignam. É o complemento da máxima: há muitos chamados e poucos escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrestre, porque a Terra, sendo um mundo de expiação, o mal nela domina. Quando ela estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Essas palavras, pois, devem entender-se em seu sentido relativo e não no sentido absoluto. Se tal devesse ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente votado a perdição imensa maioria de suas criaturas. Suposição inadmissível desde que se reconhece que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas de que ações mais esta humanidade poderia se tornar culpada para merecer uma sorte tão triste em seu presente, seu futuro, se ela estava inteiramente relegada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Porque tantos entraves semeados em seu caminho? Por que essa porta tão estreita que é dada ao menor número transpor, se a sorte da alma está fixada para sempre depois da morte? É assim que, com a unicidade da existência, se está incessantemente em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus, com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos. O horizonte se amplia, a luz se faz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro são solidários com o passado. Então, somente pode-se compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Bom, a gente já leu, né, mais de uma vez nessa passagem, e ela é muito, muito pertinente, né? Porque a porta estreita, né? Tanto a porta larga como a porta estreita, eu acredito que essas escolhas, né? A gente escolhe a porta larga ou a estreita todos os dias, né? Isso só depende da gente. E por N fatores, né? A gente escolhe elas pela nossa vida, pelo que passamos, pela nossa fé, né? Tudo que nos envolve, a gente acaba decidindo qual caminho trilhar, né? Isso acaba formando quem somos nós, né? E é por isso que a gente fala tanto aqui, né? Bate tanto nessa tecla e tem que bater muito mais, né? Nessa questão do autoconhecimento, né? Porque até no livro dos Espíritos, né? Questionam um dos Espíritos, eu não lembro se foi Santo Agostinho ou São Luís, mas questionam um desses, né, que ajudou na escrita, né, do Livro dos Espíritos, e perguntou a ele, né, como vencer, né, acima das más inclinações, né? Ou seja, como escolher, né, a porta estreita ao invés da porta larga. E ele fala: conhece-te a ti mesmo, né? Então, a partir do momento que eu me conheço, eu sei qual porta eu vou adentrar, né? Eu sei qual vai ser a minha atitude. Então, por isso que é tão importante, né? A gente se conhecer, em primeiro lugar, né? A gente saber o que nós queremos para essa existência, né? Às vezes a gente se sente tão perdido, né? O que a gente quer para a gente? Porque mesmo nós sendo espíritas, né, sabendo das reencarnações, o nosso momento é o aqui e o agora, entendeu? Vamos dizer assim, meio que não existe as outras reencarnações, a gente tem que pensar no agora, fazer por agora, né? Fazer o que a gente pode fazer por agora, né? E então a gente tem que ter consciência disso, o que eu posso fazer por mim,
agora, né? Quais são as melhores decisões para mim? E eu noto, né, que a partir do momento, eu venho observado muito isso constantemente, que a partir do momento em que a gente toma essas decisões para a gente, né, em que a gente decide passar por essa porta estreita, que não é fácil, né, é desafiador, a gente se melhora, né, e também a gente melhora quem está ao nosso redor, né. É tão bom quando a gente está, né, com uma energia boa, com um sentimento bom, parece que contagia quem está ao nosso redor. É só você observar, né, quando você está em casa e você trata alguém do seu lar mal, ou você está agitado, tal, o clima já fica logo meio pesado. Mas quando você está tranquilo, quando você transmite essa paz, essa sabedoria para as pessoas, esse carinho para as pessoas, né, que em primeiro lugar a gente tem que ter com a gente, para depois ter com os outros, né? Se a gente não tiver carinho com a gente mesmo, sabedoria para a gente mesmo, a gente não vai aplicar isso nos outros, não vai aplicar isso no nosso dia a dia. A partir do momento que eu faço isso para mim, isso vai se refletir nas outras pessoas. E isso não seria uma caridade, né? Você tornar aquele ambiente o mais propício possível para o bem, para a luz, né? Para deixar essa luz entrar, essa bondade, enfim. Então, a gente tem que sempre ter consciência disso, que essas duas portas, com certeza a gente sabe que é no sentido figurado, né? Mas que elas existem sim, né? E que devemos ter essa escolha diária, né? É desafiador? Com certeza. Vai ter dia que a gente vai tender muito mais para a porta larga, né? Porque vai ser mais cômodo, né? Mas a gente tem que ter consciência de que é mais fácil, mas não vai ter um resultado satisfatório para a gente. Lá na frente, a gente não vai se sentir muito orgulhoso dos frutos que a gente vai colher atravessando essa porta. Então, é melhor a gente ser desafiado, né, dia após dia, e passar mesmo pelas dificuldades, mas atravessar a porta mais estreita e chegar lá na frente e ter coisas boas, né? A gente primeiro tem que passar por todo o esforço, né? Como a sementinha, né? A gente não planta e no dia seguinte tem uma mangueira dando aquela manga linda, né? Isso não acontece. Então, a gente sabe que é um processo, né? Não vou passar hoje pela porta estreita e amanhã já vou estar, nossa, evoluído, maravilhoso. Isso não vai acontecer. A porta estreita é um exercício. A gente vai sempre caminhando, sempre trilhando. Vai ter dias, como eu falei, vai ser mais difícil, a gente vai recuar, mas eu ainda acho melhor recuar do que entrar na outra. Vocês entendem? Ainda é melhor dar aquele pause, aquele, não, peraí, o que eu estou fazendo? Do que acabar mergulhando numa coisa que não vai ser legal para a gente, né? Esse começo de ano, né? A gente sabe, né, que o ano vira, mas as coisas continuam as mesmas, né? Foi só uma data que virou, né? Se a gente continuar com os mesmos costumes, com os mesmos hábitos, a coisa vai continuar igual, não vai ser uma chave mágica que vai virar e tudo vai, né, acontecer de modo diferente, depende da gente. Mas eu estou me propondo, né, pelo menos eu, né, estou me propondo a fazer coisas e tentar coisas, né, que já estavam me incomodando no ano passado e está sendo, a gente não fala difícil, né, é desafiador, está sendo, mas eu estou gostando porque eu estou concentrada e estou persistindo. Então, eu acho que é muito disso. E também eu me cobrava muito no sentido de que se eu chegasse até certo ponto, antigamente, né, e errasse ou falhasse, acabou, não vou tentar mais não. Não deu certo. Não, mas hoje eu tenho a consciência de que mesmo se algum dia ou algum momento eu errar, eu falhar nessa missão, não tem problema. A gente tenta outro dia, tenta uma outra hora, né? O importante é não largar de mão. Então, eu estou tentando ao máximo fazer isso, né? A gente também não tem que se cobrar num nível doentio, né? A ponto de você travar a sua vida toda só porque uma coisa não foi do jeito que você queria, né? Isso é o
perfeccionismo negativo, né? A gente pode ser perfeccionista, não tem mal nisso, mas a gente não pode ser aquele perfeccionista negativo. Aconteceu uma coisinha fora do que a gente estava planejando, acabou. Desisto, não vai dar certo. Para fazer errado, melhor não fazer. Não, a gente tem que sempre focar. E se um dia não sair como o planejado, como o programado, tá, não tem problema. A gente tenta, deixa eu hoje parecer um pouquinho, daqui a pouco eu tento de novo. Não tem problema. O importante é a gente descobrir qual é esse caminho, né? E trilhar ele, né? Os tropeços, os acertos, os erros, eles vão vir porque a gente está aqui para isso. É mundo de prova e expiação, não é mundo feliz. Se fosse mundo feliz, a gente ia começar um objetivo amanhã e ia fazer o ano inteiro de forma perfeita. Mas aí seria um mundo feliz. A gente está no mundo de provas e expiações. Então, pode ser que um dia eu erre, pode ser que um dia eu tropece, mas não tem problema. O importante é continuar com o objetivo, seja ele qual for, né? Então, por isso que quando eu falei no início que a porta estreita é um exercício diário. Todo dia eu escolho ela, né? Porque não é uma coisa que você vai entrar uma vez e vai ficar para sempre ali. Não, todo dia você vai ter essas duas opções, né? E cabe a nós escolher a melhor para a gente, não culpando A, B, C nem D. A opção é nossa, não nos fazendo também de vítima, porque a opção é sempre nossa. E lembrando que as nossas decisões, com certeza, refletem na gente em primeiro lugar, mas também podem ajudar muito ou atrapalhar muito quem está ao nosso redor. Então, também é uma caridade fazer o bem para mim e transbordar esse bem para quem está em volta de mim, seja parente, amigo, no ambiente de trabalho, não importa. O que importa é a gente transbordar esse bem, fazer o bem para a gente e para os outros. Então, acho que era isso que eu queria falar. Adoro, Lívia. Queria ouvir mais também. Alguém mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Que a Lívia começou a falar tão bem, né? Não sobrou quase nada para a gente falar. E agora? Alguém gostaria de falar? Fala, Nani. A Lívia deixou a gente numa saia justa, né? Mas eu gostei muito quando você falou que, assim, nós sabemos das dificuldades que vamos ter quando nós optamos pela porta estreita. E muitas vezes a gente trava, a gente para e tem a necessidade mesmo da gente recuar, né? Ou então estacionar ali um pouquinho, acho que para refletir, para esperar mais um pouquinho um momento, mas que é muito melhor a gente parar a porta estreita do que a gente voltar e entrar pela porta larga, né? Porque aí nós tomamos decisões que muitas vezes não podem ser revertidas. Então, assim, embora as dificuldades, a gente pare um pouquinho quando houver necessidade, né? E espere até o momento da gente estar pronto de continuar caminhando. E quantas vezes isso não acontece em nossas vidas, né? Você falou aí da tomada de decisão na virada do ano, porque foi só o calendário que mudou, né? Se a gente não modificar a nossa vida, a gente continua com a vida que a gente teve no ano velho. E aí a gente fala, eu quero uma vida nova no ano novo. Então, você tem que ter atitudes novas no ano novo, né? Senão vai continuar sendo um ano novo com atitudes velhas. Então, vai ser a mesma coisa, né? E aí a gente precisa, muitas vezes, parar um pouquinho e, mesmo certo do caminho que a gente quer trilhar, às vezes surgem algumas dificuldades que nos impedem de caminhar, mas que a gente jamais desista uma vez tomada a decisão e com a certeza de que aquela é a decisão certa a ser tomada, mesmo que a gente espere um pouquinho, né? A transformação ela não se dá de uma hora para outra. E eu achei isso muito bacana. Perfeito. Quem mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Alguém? Não?
Fala, Suelen. Nossa, gente, esse estudo caiu como uma luva, porque, para mim, pelo menos, porque hoje eu fiquei alguns momentos tão decepcionada comigo. Esse dia, essa tarde, eu consegui perceber várias situações desagradáveis que existem ainda em mim, e eu fiquei meio xoxa, né? E a Lívia até falou assim, isso, quando a gente percebe essas coisas, é ficar triste. E há um impacto negativo mesmo, né? E muitas vezes a gente quer um resultado novo, mas não muda os nossos hábitos, não muda as ações, e é muito contraditório, né? A gente quer um resultado, mas continua agindo de forma equivocada. E às vezes eu fico me perguntando, né? Como olhar para si mesmo? Como que a gente faz esse exercício? Há de se ter muita coragem e muito amor, porque olhar para o nosso lado mais obscuro, olhar para os nossos erros é muito doloroso. E às vezes a gente sabe que tem tudo isso, seja lá qual forem, mas a gente mais do que um maratonista, né? E fico às vezes me perguntando como que a gente faz isso de forma harmônica e com sabedoria. E muitas vezes a gente tem que pedir ajuda, ajuda para um profissional, ajuda para um terapeuta, porque eles estão aí para também nos auxiliar. E sempre, sempre pedindo muito ajuda de Deus, pedindo ajuda para os mentores. E eu tenho certeza que quando a gente faz esse pedido através da oração, quando a gente está conectado, né, ao longo do dia com Deus, isso é uma grande ajuda, isso é uma grande fortaleza. E estar aqui com vocês, né, todos nós, isso também é de uma força tremenda. Eu não sei o que seria de mim sem ter vocês aqui todos os dias. Então, que a gente tenha coragem, muito amor para a gente olhar para os nossos defeitos, para os nossos lados mais sombrios, que a gente peça sempre ajuda a Deus, mas também que a gente busque, né, os profissionais que estão aí. Eu me lembrei mais ou menos de uma frase do Chico que eu não vou saber falar corretamente, mas eu vou falar mais ou menos o sentido, né? Que a gente não tem como voltar atrás e reiniciar, fazer um novo começo, mas a gente tem todos os dias a possibilidade de fazer um final, um novo final. E a Lívia lembrou muito bem, né, que as nossas escolhas elas estão disponíveis todos os dias e a todo momento a gente tem, durante um único dia, a possibilidade de fazer coisas melhores. Então, que Deus nos ilumine muito, nos dê muita sabedoria e que a gente consiga, aos poucos, colocar tudo isso em prática. Que lindo seu depoimento, Suelen. Tu tinha que falar hoje. Alguém mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Ainda dá tempo. Vou só falar de novo o que a Lívia falou, né? Que foi muito importante, que a caminhada é longa, né? A Suelen também falou. Exige o nosso esforço contínuo na busca de conhecimento, né? Igual a gente está fazendo aqui, a gente está buscando conhecimento, mas aí a gente tem que colocar em prática, não adianta só a gente ouvir, né? Então, exige de nós a atenção, o raciocínio, a prudência, a fortaleza, a temperança, a fé, a esperança, a caridade. Sempre nos esforçando. Caiu? Agora você já tem consciência, né? Porque às vezes a gente magoava alguém, a gente caía, a gente fazia alguma coisa errada, e a gente nem tinha consciência. Mas hoje em dia, como a gente está buscando conhecimento, como a gente está aqui ouvindo o Evangelho, a gente já tem um pouquinho de consciência. E aí a gente, caramba,
como é que eu fiz isso de novo? E aí fica triste, como vocês falaram, mas é um passo. Quando a gente cai em si, que a gente errou, é porque a gente deu um passo, porque lá atrás a gente saía esmagando tudo e nem tinha consciência disso, entendeu? Hoje em dia a gente já tem consciência, a gente já fica triste, a gente, poxa vida, por que que eu fiz isso de novo? E aí é o esforço, né, que a gente está falando aqui sempre, o esforço contínuo, de estar sempre se melhorando. Vai chegar um momento que a gente só vai pensar, não vai sair da boca, não vai, a gente vai conseguir travar antes de falar. E aí cada vez vai sendo mais fácil, vai sendo mais natural, vai sendo mais a moda de Chico Xavier. Fala, Lu! Fala, Luciana. Só para dizer assim, quando a gente aceita a vulnerabilidade, como a Sueli fez, ela já está escolhendo a porta estreita. Quando a gente coloca a luz, né, sobre a consciência, ela se ilumina e a gente já começa a observar qual é o caminho que tem que seguir. Porque o grande erro do jovem, como fala, é não lançar a luz sobre o que está acontecendo, né? Ontem eu escutei uma coisa muito bonita, assim, nunca tinha parado para pensar, assim, que o planeta Terra, ele é composto de 70% de água, o nosso corpo também. Então, nós é o macrocosmo e o microcosmo, né? Tudo que acontece nele acontece na gente. Ele é um planeta das emoções, assim como nós também somos. Nós estamos nesse planeta para experienciar as emoções. Então, por isso que a gente se vê tão perdido às vezes quando a gente se depara com as emoções. E o nosso grande trabalho é saber domá-las, é saber identificá-las, trabalhá-las. E isso tem muito a ver com a porta estreita, porque emoção a gente vai sentir, mas como é que a gente vai lidar com ela é que vai levar a gente para determinados caminhos, que é o livre-arbítrio, né? Então, que a gente esteja atento a essas emoções, essas informações que chegam e que se transformam em emoções, muitas vezes, e a gente, sem consciência, acaba fazendo coisas que não deve e depois se arrepende. Então, que a gente tenha mais consciência quanto às emoções para poder estar consciente para escolher a porta certa, sempre. Perfeito! Para a gente não agir com o instinto, né? Para a gente domar. Perfeito. Terminou com chave de ouro. Mentira, quem vai terminar com chave de ouro é a Nani! Vem, Nani! Ai. Momentos desafiadores nós sempre teremos, né? São eles que nos impulsionam. Devemos agradecer sempre quando a gente tem quem nos ouça e nos auxilie. Aí temos aquele amigo, temos, como foi citado, aqueles profissionais especializados e, principalmente, a espiritualidade, com quem podemos contar sempre. Ó, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. Amém. Que entreguemos a nossa vida a eles, aos bons espíritos, e confiemos na condução que eles dão à nossa caminhada, que nos amparem e nos fortaleçam todos os dias.
Sabemos que podemos contar com o auxílio deles, que façamos sempre a nossa parte, que a gente se ligue todos os dias a Ele, independente do momento que estamos passando. Agradecendo-os por fluidificar e cuidar das nossas águas e colocar nelas o remédio necessário para que cada dia mais possamos caminhar bem e melhor nessa longa estrada da vida. Que sejamos contigo, Mestre querido, e bons espíritos que nos tutelam. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos tirar nossa foto? Atenção, 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Muito bom.